Você já percebeu que existem pessoas ganhando muito dinheiro, mas completamente vazias por dentro? E também existem pessoas simples que carregam uma presença tão forte que parece que nasceram exatamente para aquilo que fazem? Talvez porque profissão e propósito não sejam a mesma coisa. O mundo ensinou você a escolher uma carreira, mas quase ninguém ensinou você a descobrir sua essência. Desde criança, a maioria das pessoas escuta: do que você vai trabalhar? Qual profissão vai seguir? Quanto isso dá de dinheiro? Mas raramente alguém pergunta: o que faz sua alma vibrar? O que expande sua consciência? O que você nasceu para despertar no mundo? E talvez seja exatamente por isso que existe tanta gente perdida. Olá, buscadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gigante do Despertar. Se é novo por aqui, considere nos seguir. Toda semana tem vídeo no canal para te ajudar no seu despertar. Curta e comente. Isso nos ajuda bastante no nosso engajamento e faz com que o algoritmo entregue o vídeo para mais pessoas. E neste vídeo você vai entender por que propósito não é cargo, diploma ou profissão. Como muitas pessoas vivem décadas desconectadas da própria essência. A diferença entre sobreviver e sentir significado. Como descobrir sinais do seu propósito verdadeiro. E por que sua missão pode estar muito além do dinheiro. Então, fique até o final. Porque talvez hoje você perceba que o vazio que sente não é falta de sucesso. É falta de alinhamento. Propósito não é profissão. Existe uma pergunta silenciosa ecoando dentro de milhões de pessoas neste exato momento. Uma pergunta que muitas vezes aparece de madrugada, no trânsito, no trabalho, no cansaço emocional, na sensação estranha de estar vivendo no automático. A pergunta é: será que eu nasci só para isso? Talvez você já tenha sentido isso. Você acorda, trabalha, resolve problemas, paga contas, cumpre obrigações, repete a rotina. Mas dentro de você existe uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse faltando. E o mais estranho é que, às vezes, a pessoa tem um emprego, tem estabilidade, tem salário, tem até conquistas, mas continua vazia. Porque o vazio da alma não é preenchido apenas com sobrevivência. E aqui existe uma diferença profunda que poucas pessoas compreendem. Profissão é o que você faz. Propósito é o que você desperta. Profissão pode mudar várias vezes durante a vida. Propósito normalmente acompanha sua essência desde cedo. O problema é que o mundo treinou as pessoas para escolher ocupações, não para descobrir consciência. Desde pequenos, somos preparados para produzir. A sociedade pergunta: qual carreira dá dinheiro? Qual profissão tem futuro? Qual faculdade vale mais? Mas quase ninguém ensina a observar os sinais internos da alma. E então muitas pessoas entram em caminhos que nunca escolheram de verdade. Escolheram por medo, por pressão familiar, por necessidade financeira, por comparação social. E isso cria uma desconexão profunda, porque existe uma diferença gigantesca entre trabalhar em algo e sentir que aquilo faz sentido existencialmente. Você pode ser excelente em uma profissão e ainda assim sentir que não pertence àquilo. Isso confunde muita gente, porque elas pensam: mas eu sou bom nisso, então por que continuo me sentindo vazio? Porque habilidade não é necessariamente propósito. Você pode aprender qualquer habilidade, mas propósito
normalmente deixa rastros emocionais profundos. Ele aparece nas coisas que mexem com sua alma, nas conversas que fazem você perder a noção do tempo, nos assuntos que despertam energia dentro de você, nas dores que você sente vontade de transformar no mundo. E muitas vezes, o propósito não chega gritando, ele chega sussurrando. Só que o barulho do mundo é tão grande que poucas pessoas conseguem ouvir. A rotina consome, as preocupações distraem, o medo paralisa. E então a pessoa vive anos tentando preencher um vazio existencial com metas externas. Mais dinheiro, mais status, mais aprovação, mais conquistas. Só que existe algo muito importante. Dinheiro resolve problemas materiais, mas não substitui significado. E isso explica por que existem pessoas milionárias emocionalmente destruídas. Porque prosperidade externa, sem alinhamento interno, gera desgaste espiritual. A alma começa a secar. E talvez uma das maiores armadilhas da sociedade moderna seja exatamente essa: confundir sucesso com alinhamento. Nem toda pessoa bem-sucedida está conectada ao próprio propósito. Às vezes ela apenas aprendeu a sobreviver muito bem. E isso é diferente. O propósito não nasce necessariamente daquilo que dá dinheiro. Às vezes ele nasce daquilo que gera transformação. Pode estar na arte, na comunicação, na cura emocional, na espiritualidade, na criação, no ensino, na liderança, no cuidado com pessoas. E existe algo curioso. Muitas vezes, o propósito já tentou aparecer na sua vida várias vezes, mas você ignorou. Talvez através de um sonho antigo, talvez através de uma paixão esquecida, talvez através de algo que você fazia naturalmente quando era criança. Porque antes do mundo dizer quem você deveria ser, sua essência já dava sinais. Observe uma criança. Ela cria sem medo, explora sem vergonha, expressa a energia naturalmente. Mas aos poucos o sistema vai moldando. Isso não dá dinheiro. Isso é perda de tempo. Isso não é profissão séria. Ah, buscadores. Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar. Quer apoiar nosso canal? Então adquira um de nossos livros. Vou deixar o link do nosso catálogo na descrição abaixo. Lá eu selecionei com muito carinho livros que expandiram a minha mente e a de milhares de outros buscadores. Além de acelerar o seu processo de despertar, você ainda apoia diretamente o nosso trabalho aqui no canal. E isso faz toda a diferença. Depois, dê uma olhadinha lá. Agora, volta comigo. E então, muitas pessoas enterram partes da própria alma para se encaixar. Só que a alma nunca desaparece completamente. Ela continua tentando se comunicar. Às vezes através da ansiedade, às vezes através do vazio, às vezes através da sensação constante de desconexão. Como se algo dentro dissesse: esse não é totalmente o seu caminho. E aqui existe uma verdade profunda. O propósito não é apenas sobre o que você faz. É sobre a energia que você emana enquanto faz. Existem pessoas que transformam vidas simplesmente pela presença. Elas inspiram, acalmam, expandem consciência, despertam coragem. E às vezes nem percebem isso. Porque o propósito não é sempre grandioso aos olhos do ego. Nem sempre significa fama. Nem sempre significa milhões. Nem sempre significa reconhecimento mundial. Às vezes o propósito é impactar profundamente poucas pessoas, mas de maneira real. O ego busca palco. O propósito busca verdade. E talvez por isso tantas pessoas estejam cansadas. Porque vivem tentando construir uma imagem.
em vez de descobrir essência. A comparação destrói a conexão interna. A pessoa olha a vida dos outros e pensa: talvez eu devesse fazer aquilo também. Mas propósito não pode ser copiado, porque ele nasce da frequência única de cada consciência. O caminho de outra pessoa pode gerar dinheiro para ela e vazio para você. Isso é muito importante. Nem todo sucesso externo combina com sua alma. E quando você vive distante da própria essência, começa a sentir peso até nas pequenas coisas. Tudo vira obrigação, tudo vira esforço excessivo, tudo consome energia. Mas quando existe alinhamento, algo muda. Ainda existem desafios, ainda existem dificuldades, mas existe sentido. E o sentido muda completamente a experiência da vida. Uma pessoa alinhada suporta processos difíceis porque sente conexão interna com aquilo. Ela não está apenas sobrevivendo, ela sente direção. E talvez uma das maiores pistas do propósito seja exatamente essa. Aquilo que expande sua energia em vez de apenas consumir. Observe os momentos em que você se sente mais vivo. Quais assuntos despertam brilho nos seus olhos? Quais conversas fazem você esquecer o tempo? O que naturalmente atrai sua atenção repetidamente? Porque muitas vezes o propósito deixa pistas silenciosas ao longo da vida inteira. Só que a mente racional quer certezas imediatas, quer garantias, quer segurança absoluta. Mas propósito normalmente exige coragem. Coragem para sair de personagens antigos. Coragem para decepcionar expectativas externas. Coragem para admitir que talvez você tenha vivido anos longe de si mesmo. Isso assusta, porque mudar direção mexe com identidade. Só que existe algo ainda mais perigoso: passar a vida inteira ignorando sua verdade interna. Imagine chegar ao fim da vida, percebendo que viveu apenas o roteiro esperado pelos outros, sem nunca descobrir quem realmente era. Isso é uma prisão silenciosa. E talvez por isso tantas pessoas sintam inveja quando veem alguém vivendo a autenticidade, porque a alma reconhece liberdade. Mesmo que o ego critique, a consciência percebe. Existe algo extremamente poderoso em alguém que vive alinhado. A energia muda, a presença muda, a frequência muda. Porque propósito gera coerência interna. E coerência tem força vibracional. A pessoa para de lutar contra si mesma. Ela começa a construir a vida a partir da essência, não da aprovação. E aqui existe outro ponto importante. Descobrir propósito não significa abandonar imediatamente tudo o que você faz. Muita gente romantiza isso. Às vezes, sua profissão atual é justamente a ponte para algo maior. Às vezes, ela está financiando sua expansão. O problema não é trabalhar. O problema é esquecer completamente quem você é enquanto trabalha. Você pode começar a se reconectar aos poucos, estudando aquilo que ama, criando projetos paralelos, desenvolvendo consciência, escutando mais sua intuição. Porque propósito raramente aparece inteiro de uma vez. Ele se revela conforme você desperta. E quanto mais alinhamento existe, mais sua energia muda. Você começa a perceber sincronicidades, pessoas certas aparecem, ideias surgem, oportunidades começam a fazer sentido. Não como mágica, mas porque sua consciência finalmente começou a caminhar na mesma direção da sua essência. E talvez seja isso que muitos chamam de expansão. Não virar outra pessoa, mas finalmente se tornar quem sempre foi. Talvez de propósito nunca tenha sido sobre encontrar algo fora. Talvez seja sobre remover
tudo aquilo que afastou você de si mesmo. Os medos, as máscaras, as expectativas, as programações. E então sobra a essência, a parte mais verdadeira da sua consciência, aquela que existia antes do mundo tentar definir seu valor. Então hoje eu quero deixar uma pergunta ecoando dentro de você. Se o dinheiro não fosse um problema, e se o medo não existisse, o que sua alma escolheria viver? Observe a resposta, porque talvez ali exista uma pista silenciosa do seu verdadeiro caminho. E lembre-se, profissão pode pagar contas, mas propósito alimenta a alma. E quando os dois se alinham, a vida inteira começa a vibrar diferente. Obrigado por assistir até aqui. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.